Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje o nosso convidado especial é o Dr. Joel Azevedo. Ele que é contador e advogado aqui na cidade de Maringá há vários anos. Ele é pós-graduado em Gestão de Negócios, vice-presidente jurídico da Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná, vice-presidente do IDTM, Instituto do Direito Tributário de Maringá, vice-presidente da ASSIM, presidente vitalício do Sindicato dos Contabilistas de Maringá, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá, ex-delegado regional do CRC Paraná em Maringá. E nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, que é a reforma tributária, como vai ficar nosso sistema tributário nacional. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Park Residence e dê-se presente para o seu futuro. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Programa Ponto a Ponto. E estamos aqui já com o Dr. Joel Azevedo, ele que é advogado, contador aqui na cidade de Maringá há muitos anos. E vamos estar tratando, né, doutor, sobre um assunto muito importante, que é a questão do sistema tributário nacional, que é um assunto de extrema importância para todos nós brasileiros. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Muito obrigado, doutora Gisele, pelo convite. Cumprimento nesta data, cumprimento também a todos os seus ouvintes e telespectadores. Sim, muito obrigada, doutor. E vamos estar falando então sobre a questão do sistema tributário nacional, que houve agora recentemente, né, no dia 7, a reforma tributária. Então todos os brasileiros estão assim naquela expectativa de saber se vai ser uma coisa boa ou não. Fala para nós, atualmente, quais são, né, os regimes tributários existentes no Brasil, doutor? Hoje no Brasil nós temos 3 regimes tributários: o Simples Nacional, o regime do lucro presumido e o regime do lucro real. Esses são os três atuais regimes que imperam no Brasil. Sim. Explica para nós rapidamente cada um deles, doutor. O regime do Simples Nacional são empresas que faturam até R$4.800.000. Sim. Nesse regime estão os MEIs, as microempresas, sim, e as empresas de pequeno porte. Depois, as empresas que faturam até R$78 milhões, elas podem optar pelo regime do lucro presumido.
E depois, por último, as empresas do lucro real, que qualquer empresário pode optar por esse regime. Sim. E hoje, doutor, atualmente, quais são os impostos mais importantes hoje no Brasil atualmente? Atualmente no Brasil, nós temos os impostos que inclusive estão sob discussão nessa reforma tributária, que são os impostos sobre o consumo. Nós temos o PIS, a COFINS, o IPI, na União, pela União. Sim. E no Estado nós temos o imposto ICMS e no município o ISSQN. Isso. Esses são os tributos que são cobrados sobre o consumo e que atualmente se discute nessa reforma tributária principalmente. Sim, sim. E como surgiu, doutor, essa ideia dessa reforma tributária, né, que ocorreu no dia 7 de julho agora de 2023? Porque já era um projeto, uma PEC antiga do governo Bolsonaro, né, com o Paulo Guedes. E agora voltou essa questão da nova reforma, né, com várias alterações nos textos. Fala para nós. Essa reforma tributária, ela se vem discutindo há muitos anos atrás, mas ela tomou assim mais corpo agora nessa reforma com a medida provisória, com a PEC, né? PEC, isso. Com essa proposta de emenda à Constituição 45/2019. Sim. Na verdade, tem um centro de estudos fiscais chamado CECIF, que faz normalmente estudo da questão tributária no Brasil. Sim. E essa entidade, então, fez esse estudo e entregou essa proposta de emenda à Constituição, que se chama PEC 45, ao deputado Baleia Rossi, que é do MDB de São Paulo. Sim. E o deputado levou, então, à Câmara dos Deputados para que fosse, então, discutida essa PEC. E, por último, depois parou, ela ficou engavetada na Câmara dos Deputados. E, por último, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o atual relator dessa PEC, 45/2019. Então, ele foi muito habilidoso, eu acho, na minha opinião, conversando, então, com todos os deputados das frentes parlamentares e chegaram na votação no dia 7 e a aprovação em 7 de 7 de 2023. Nos dois turnos, né? Dos dois turnos da casa. E agora esta PEC está no Senado, que também terá novamente os debates políticos. Eles querem fazer umas alterações também no texto, né? Fazer algumas ratificações. Isso, e agora tem como relator o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, e que também já está dizendo que vai fazer novamente as negociações políticas com os senadores e vai aproveitar também alguns temas que eles já tinham, não é? Sim. Segundo o presidente Pacheco, para colocar nesta PEC para também aprovação. Sim. E, obviamente, terão que ter aprovação de 49 senadores, porque se trata de uma proposta de emenda à Constituição brasileira. Sim. Os deputados assim da base da direita, né, realmente eles estavam um pouco assustados com a pressa, né, que eles foram, não tiveram tempo de ler todo o texto, porque são 145 páginas, e daí eles ficaram um pouco reticentes em relação a essa reforma, né? Mas nós esperamos então que no Senado haja então essas alterações, né, que venham a beneficiar a população brasileira, né, doutor? Exatamente. O Senado Federal, ele tem, acredito, um pouco mais de tempo para discutir aqueles pontos que foram aprovados na Câmara dos Deputados. São pontos importantes da reforma tributária. Sim. E após esse debate novamente com os senadores, que também têm representação em todo o Brasil, acredito que aqueles pontos que a população, os empresários, os profissionais tinham dúvidas, serão sanados agora no Senado Federal, através dessa nova votação que é obrigatória. Sim, sim. Doutor, quais são os principais pontos, então, dessa reforma tributária? Os principais pontos, a meu ver, da reforma tributária
O primeiro deles é a unificação dos tributos. Então, os tributos PIS e COFINS e o IPI deixarão de existir e se transformará na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. O imposto estadual ICMS e o ISS do município se transformará no imposto IBS. Então, esta simplificação tributária é um grande avanço no Brasil da legislação tributária. Para ter uma maior simplificação, né? Exatamente. Os tributos simplificados melhora a legislação brasileira, porque é somente dois, um imposto dual, um nacional e um subnacional. E a legislação do direito tributário, a legislação tributária hoje, de modo geral, em todas as esferas de governo, município, estado e união, a legislação é muito complexa, milhares de leis. E com isso, os operadores do direito, que é o nosso caso, que lidamos com as leis tributárias, e também os contabilistas, eles terão mais facilidade por uma legislação simplificada. Mais simples, com certeza. Um outro também ponto que, na minha visão, eu achei muito importante nessa reforma, é que eles transformaram também o nosso regime cumulativo para não cumulativo. O regime cumulativo, ele é pernicioso e muitos, inclusive, falam da bitributação por causa do regime. E agora, com essa reforma, em todo o território brasileiro, será o sistema não cumulativo. Isto é, aqueles impostos pagos na fase anterior de produção, eles passarão para outras fases com os créditos tributários. Então, esse é um grande ponto da legislação brasileira. Porque taxava 2 vezes, então, antigamente. Porque numa fase você pagava o imposto acumulado, passava para a fase seguinte, pagava o novo imposto daquele imposto que já foi recolhido. Nossa, um absurdo. Então, é um absurdo, isso sempre foi. Sim. E isso também gerou muitas demandas judiciais, tantos em processos, né, na área da justiça e em demandas também administrativas. Sim. E outra questão que eu imagino também, que pode diminuir a guerra fiscal que tem nos estados. Porque os estados, com esse imposto nacional, eles não terão a liberdade, por exemplo, o governador, hoje ele altera a legislação do ICMS no estado. Sim. Com essa legislação, vai ser nacional a discussão, a União, então. Vai ser a União. Então, também isso é um princípio federativo, lá das cláusulas pétreas da Constituição, que está no artigo 60. Artigo 60, né? Até eu ia comentar com o doutor, porque o que os deputados estavam se queixando, né, os deputados da bancada, né, da direita, falando que é uma cláusula pétrea que não poderia ser mudado através de emenda, através de uma PEC. Isso. Então, porque os entes federativos já têm a sua autonomia, né, que já foi prevista no artigo 60. Isso. Aí tiraria, então, a autonomia dos governadores, dos prefeitos, para estar fazendo os seus recolhimentos. Então, vai ser diretamente na União, através desse conselho que eles estão formando. Do Conselho Federativo, exatamente. Nesse Conselho Federativo, o que nós não sabemos, doutora Gisele, é o quanto será de imposto. Então, isso que ficou meio obscuro. Essa questão do quantos de imposto, o percentual de imposto... Alíquota, né? Nós não temos a alíquota ainda, porque as alíquotas, elas serão implementadas por leis complementares no posteriormente. Brasil. Então, o IVA é um sistema de imposto único que a maioria dos países do mundo usa já o IVA, não é de agora. Sim. E na Europa, por exemplo, ele varia em torno de 20% a 22%. Tem país que usa 19%. No Brasil, se fala mais ou menos em torno de 20% a 25%. Sim. Que vai ser esses impostos, o percentual. Acontece que nós não sabemos ainda. Então, isso da reforma é uma preocupação muito grande, né, para os empresários, para os contabilistas, para os operadores do direito. Com certeza. Porque nós não saberemos quanto será a alíquota. E fica uma incógnita, então, para nós brasileiros. Fica, por exemplo,
Em último agora, no dia 7, um dos últimos temas aprovado nesta PEC 45 Sim. foi a redução de 60% dos impostos, por exemplo, como medicamentos, produtos agropecuários, educação. São alguns tipos de serviço que houve a redução de 60% do valor da alíquota. Sim. Mas qual será essa alíquota? Então, é isso que todos nós estamos querendo saber, né, doutor? Nós não sabemos. Então, isso é uma preocupação muito grande com relação a essa reforma tributária, que é necessária. Sim. Porém, nós não sabemos ainda todas as vertentes deste ângulo. Sim. Tomara que no Senado, então, eles façam as devidas ressalvas, né, as correções no texto, porque, como o Caiado, né, o governador de Goiás, falou, que é como se fosse quebrar as pernas dos governadores e depois dar a muleta para eles, né, conforme a palavra dele. Então, ficou bem obscura essa parte, né, sobre a autonomia também dos governadores, sobre essa questão da alíquota. Também tem uma certa discussão nos meios da mídia, pela mídia, que fala da questão dessa composição desse Conselho Federativo. Então, os governadores, a forma como está hoje, na verdade, Sim. teve opiniões dos governadores do Estado, dos Sim. estados brasileiros. Só que não se sabe, mesmo no Senado, que terão novas discussões dos temas principais desta reforma, mas ainda nós ficaremos no escuro com relação às alíquotas, tendo em vista que essas alíquotas serão depois implementadas por medidas através de lei complementar. Isso. É isso que eles estão achando assim complicado, porque na verdade é um texto tão importante, tão complexo. O senhor sabe sobre a questão tributária, tem que ler as leis, porque faz várias ressalvas às leis, então tem que olhar o texto e olhar as leis. Então, se aprovar assim de toque de caixa, assustou muito a população, porque a população também queria debater juntamente com seus representantes, os seus deputados. Então, isso daí deixou a população um pouco assustada. E eu também quero perguntar depois para o senhor sobre a questão do ITCMD, né, questão do imposto sobre a herança, e isso daí também deixou a população brasileira muito preocupada com isso, doutor. Em relação ao ITCMD, existe uma preocupação da população, porque no texto aprovado diz que vai ter aumento. Então vai ser um imposto progressivo tão temerário. Sim. O imposto progressivo, que também será por lei complementar, nós não sabemos a alíquota que vai ser. Então, por exemplo, hoje o imposto do ITCMD, ele é de 8% na lei federal. No estado do Paraná, nós paranaenses pagamos 4%. Sim. E nós não saberemos como que ficará esse imposto, que será progressivo. Com certeza, uma parte desse patrimônio ficará realmente para o governo. Sim. Isso é certo. E eles alteraram também no ITCMD, hoje, doutora, quando se faz o inventário, então o imposto vai para o estado onde se processa o inventário. Sim. Com essa reforma, o imposto vai no endereço do autor da herança, do falecido que deixou o seu patrimônio. Sim. Então, essa é uma mudança também significativa, que houve também preocupação, porque estados ganharão e estados perderão. Sim. Com isso. Com certeza. Com essa nova mudança de destino do imposto arrecadado. E esse imposto, que será progressivo, então, do ITCMD, nós não sabemos. É uma outra incógnita. É uma outra incógnita preocupante. Deus, muito preocupante. Então, mesmo que passe esse texto com algumas alterações no Senado Federal, ainda nós ficaremos com as dúvidas, porque nós não sabemos a progressão de qual alíquota, sobre qual valor. Sim. Estavam falando sobre a questão também de conforme o patrimônio, conforme os bens, iria ser cobrado conforme o montante. Então, isso daí fica, né, outra incógnita sobre isso. Outra incógnita. Na verdade, essa proposta da reforma tributária, ela não contemplou todos os tributos. Sim. Atualmente, nós estamos discutindo os tributos sobre o consumo. Depois tem outra discussão
que é a tributação sobre a renda. Sim, que eles estão querendo implementar agora, né? Que é o imposto de renda, se vai tributar ou não os lucros distribuídos pelas empresas aos empresários, também nós não sabemos. Temos também depois outras contribuições, como previdenciária, também não está agora na reforma. Isso tudo, segundo o nosso ministro Haddad, ele também tem pressa nessas discussões desses temas e, infelizmente, a preocupação que quando se tem uma reforma que mexa no patrimônio, na renda, sempre aumenta os impostos para os contribuintes brasileiros. E é o que o povo brasileiro não quer nesse momento, né, doutor? Então, exatamente. Nós queremos que tenha alterações de simplificação de legislação, de mudanças que beneficiem o povo brasileiro, mas não que aumente imposto, que já é tão grande atualmente. É um dos maiores do mundo, né? Um dos maiores do mundo hoje. Nossa, é um absurdo, né? Doutor, e com essa nova reforma, como ficam as empresas, né? As empresas, o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário que consta lá na Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9. Sim. Esse inciso diz que essas empresas hoje têm um tratamento jurídico diferenciado. Então, na reforma tributária, como ficam as empresas do Simples Nacional? Não tem alteração de imediato. As empresas do Simples Nacional continuarão. Normalmente, os mesmos. Porém, o que nós recolhemos quando nós vamos pagar o DAS, que é o Documento de Arrecadação Simplificada do Simples Nacional? Dentro desse DAS que os empresários brasileiros pagam, estão inclusos os impostos que se discutem. Sim. Lá está COFINS, o PIS, o IPI, o ICMS, o ISS. Sim. Então, com essa mudança para CBS e IBS, dentro desse DAS também terão alterações. E isso também nós não saberemos, porque quais serão as alíquotas? Doutor, isso aí é assustador, porque é como se nós dessemos um cheque em branco para o governo para estar fazendo essas leis complementares posteriores, né? Na verdade, para os deputados, né? Para o Senado. Exatamente isso, porque nós sabemos que no regime tributário do Simples Nacional, hoje é um regime muito bom para os empresários. Não se discute isso, ele é muito bom. Excelente. Mas a questão, se as alíquotas que vão compor o Simples Nacional que vão mudar, quantos que nós vamos pagar agora de DAS? Esse é um questionamento interessante, importante, e nós tememos isso, né? Os empresários, os profissionais temem que, mesmo não mudando do ponto de vista conceitual do Simples Nacional, mas poderemos ter muito impactos nele se realmente essa reforma, se realmente a lei complementar taxar, por exemplo, com um valor muito alto, né? Se majorar muito, né? Majorar muito. E também, depois que acontecer essa reforma e que tiver essa taxa, né, com a lei complementar, que nós sabemos dessa taxa, então o contabilista responsável pela contabilidade dos empresários vai ter muito trabalho. Ele vai ter que analisar se o empresário ficar no regime do Simples Nacional, se é mais benéfico ou se ele vai para o novo sistema agora da CBS e do IBS. Porque com esse sistema da não cumulatividade, você comprando no comércio, por exemplo, o empresário que seja um comerciante, por exemplo, do Simples Nacional, tem empresa de serviços e comércio. Isso. De repente, os créditos tributários como comerciante, talvez seja mais interessante ele sair do regime tributário do Simples Nacional e ir para outros regimes. Então, são coisas que nós hoje não sabemos também como que ficará, em virtude da lei complementar, que vão implementar as alíquotas também dos impostos, né, dos dois impostos. Sim, com certeza. E a questão da cesta básica, doutor, porque a Associação dos Supermercados do Brasil também questionou essa questão, falando que vai aumentar em torno de 60%, né? Então, a gente, né, nós queremos saber do senhor, que é um especialista aí na área, sobre essa questão, porque impacta diretamente no bolso do cidadão brasileiro, né? Doutor, a cesta básica, que agora chama Cesta Básica Nacional, a meu ver, foi um dos principais pontos também dessa reforma tributária. Sim. Por quê? Porque nós temos uma certeza.
nos últimos minutos da aprovação da reforma no dia 7, esse foi um tema, inclusive, realmente, das associações dos supermercados, Sim. que tem uma frente parlamentar que ouviram essas bases e conseguiram aprovar, então, agora a cesta básica nacional com alíquota zero de imposto em todo o território nacional. Então eles fizeram essa alteração de último minuto. De último minuto. Olha, então, que bom. o que nós não temos ainda hoje na cesta básica? Os produtos. Por quê? Terá uma lei complementar dizendo quais produtos que pertencerão a esta cesta básica. Por que isso foi bom para o Brasil? Como funciona hoje? A cesta básica, cada estado brasileiro legisla sobre ela. Então, uns colocam imposto com redução, outros não. Outros colocam os produtos com redução pequena de imposto. Sim. Então, cada um tem um sistema de compor a cesta básica para o consumo da população. Agora não. Nós sabemos que terá uma cesta básica nacional com alíquota zero de imposto, e o que nós não sabemos, quais itens que comporão essa cesta básica. Que vai então, ser por isso que, na minha opinião, foi um item importante e bom para o Brasil inteiro. Que bom, isso não foi alterado no último minuto, então. Que Foi. bom, isso é bom. E doutor, essa questão que os prefeitos estão cogitando, porque são mais de 5 mil prefeitos no nosso Brasil, no nosso território nacional. E já é difícil para eles irem até o governo, né, federal para pegar recursos para suas cidades, porque cada cidade, cada ente, né, cada governador também dos seus estados sabe qual que é a necessidade da população, do que está precisando. E concentrar na mão do estado, isso daí não ficaria difícil para eles? Doutor Gisele, eu acredito que a composição da cesta, ela será debatida também, a meu ver, porque lá nós temos deputados e senadores, né, principalmente os senadores que representam os estados, eles vão dizer as regras de interesse de cada ente da federação. Sim. Então eu acredito que esse consenso da composição, ele será bom, e eu acho que a população brasileira vai ganhar com isso. Tomara. Porque cada ente vai puxar a sardinha para sua brasa. Sim. Então eu vejo que na composição terão então pitacos, vamos dizer assim, de todos os entes, dos deputados e dos senadores depois. Então eu acredito que será bom para o Brasil a composição também dessa cesta. Ai, que bom. Doutor, e quando que começará a valer essa reforma tributária? A reforma tributária é o seguinte: no momento não muda nada para nós brasileiros. Ano que vem também não muda nada. Em 2026, segundo a PEC, terão uma cobrança no Brasil de até 1%, eu acho que vai ser 1%, já está definido. Essa cobrança será, então, do imposto federal, para que os empresários vá acostumando com o novo sistema tributário brasileiro. A partir de 2026. Em 2027, o que consta na PEC, que serão extintos a COFINS, o PIS e zerados o IPI, com exceção de alguns produtos lá da Amazônia, da Zona Franca de Manaus. Mas em 2027, então, estarão extintos e entrará a CBS, que é o Imposto Dual Federal, nacional, em 2027. O ICMS do Estado e o ISS do município, eles começarão com alíquotas reduzidas a partir do ano de 2029. E eles estarão extintos da legislação brasileira somente no ano de 2033. Então, se nós fizermos uma contagem de hoje para lá, eles serão extintos somente daqui a 10 anos da legislação brasileira. Ai, que bom. Doutor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação e vamos combinar para você vir novamente para trazer novos assuntos, né, referente ao sistema tributário nacional, porque todos ali estão preocupados com essa nova reforma, mas eu acredito que o Senado Federal agora vai fazer as devidas alterações para beneficiar o povo brasileiro, né, doutor? Exatamente, eu agradeço pelo convite, voltarei quantas vezes forem necessárias.
e vamos confiar que esta reforma tributária seja bom para todo o Brasil. Eu torço que isso aconteça. Aparentemente será uma reforma muito boa, principalmente se ela tiver uma redução da legislação tributária, e os contadores do Brasil inteiro que mexem exatamente e trabalham com esse tema, sim, exatamente nos cálculos dos tributos de todos os empresários brasileiros, sim, vão agradecer uma legislação tributária simplificada e melhor para todo mundo. Amém. Muito obrigada, doutor. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. E peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar se inscrevendo também no meu canal, doutora Gisele Bianchini, e me seguindo nas redes sociais. E eu quero deixar uma reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmo 55:6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.